história natural da doença ou das doenças, como você preferir, refere-se à descrição da progressão de uma doença em um indivíduo. Como uma doença, na grande maioria das vezes, ela evolui. Aqui nós estamos falando de fatores clínicos, tá? Que são individuais, que são muito peculiares a cada doença. A gripe, o resfriado comum e o carcinoma, seja ele qual for, tem sinais, tem sintomas absolutamente diferentes, mas tem algumas coisas que para a maioria ou praticamente todas as doenças, elas seguem uma história de evolução relativamente igual. A teoria da história natural das doenças ou da doença nos desvela, nos mostra como essa história do desenvolvimento das doenças, desde a exposição aos agentes causais, aos fatores etiológicos, o seu desenvolvimento até a recuperação ou mesmo ao óbito, à morte do indivíduo, sem que as mesmas ou a doença sejam interpostas barreiras externas. Que barreiras externas são essas? Medicamentos, intervenção profissional. Uma restauração é uma intervenção externa paralisando, entre aspas. Nós sabemos que restauração não paralisa a doença, a gente só paralisa a doença cárie se a gente intervir sobre os fatores etiológicos, mas nós interpusemos uma barreira a um fator retentivo de placa, de biofilmes, a uma colonização excessiva, a dentina cariada, tecidos necrosados, removemos, etc, etc. Então interpusemos uma barreira que, no mínimo, vai tornar essa evolução mais lenta, ou a doença vai ter que se reinstalar se os fatores etiológicos não forem retirados, ou isso não for resolvido, a questão da etiologia dos fatores causais. Então a história natural da doença nada mais é do que a descrição da progressão de uma doença, desde o início, exposição aos fatores causais, até a cura, a sequela ou mesmo a morte, tá? Isso é a história natural de uma doença. Vamos lá, nós vamos ver isso melhor daqui a pouco. O que é o modelo de Livell e Clark? Livell e Clark, lá na década dos anos 60, mais especificamente em 1965, eles desenvolveram esse modelo, que é uma teoria que busca explicar a história, a evolução, a história natural, então, de uma doença humana qualquer, de qualquer doença humana, bem como os níveis de prevenção que podem ser interpostos a essa determinada doença, seja ela qual for. Ok? Então isso é o modelo de Livell e Clark, é explicar a evolução de uma doença humana qualquer, bem como os níveis de prevenção que podem ser interpostos a mesmas. Já adianto aqui uma coisa que eu vou bater bastante até nós terminarmos, que níveis de prevenção é o que é mais cobrado nas provas de concurso para cirurgiões dentistas, para cirurgiãs dentistas, de longe, e é o objetivo final da nossa aula, que nós vamos ver antes de apresentar as questões que mais são cobradas, tá? Níveis de prevenção, isso você tem que... Não tenho como estudar a aula inteira, então dá uma passada rápida em tudo e aprofunda em níveis de prevenção. E detalha mais o seu aprendizado, se detém mais em níveis de prevenção, que você tem uma boa chance de estudar o que realmente cai. Isso aqui que você está vendo na sua tela é o diagrama de Livell e Clark, tá? Na parte superior do diagrama, você tem a história natural das doenças, do período pré-patogênico, passando à fase clínica. Então, você tem o período pré-patogênico, a doença ainda não está instalada. A fase clínica, onde a doença já está instalada. E, finalmente, eventuais sequelas deixadas, causadas e deixadas
pela doença. A polio, por exemplo, a poliomielite, tá? Nós sabemos quais são as sequelas deixadas, causadas e deixadas para toda a vida, normalmente, na maioria, ou em todos os casos, nas pessoas acometidas. O período da pré-patogênese é dividido numa fase inespecífica. O que é uma fase inespecífica que nos torna mais vulneráveis às doenças? São fases que não são específicas para a doença A ou B. Elas valem para o câncer, elas valem para a tuberculose, elas valem para a gripe, elas valem para N doenças, tá? Você consulta o CID, o Código Internacional das Doenças, e vai ver que essas condições chamadas de inespecíficas são fatores pré-patogênicos que influenciam decisivamente ou decididamente a maioria delas. São condições gerais do indivíduo ou do ambiente onde esse indivíduo vive, ou da coletividade, do bairro, da vila, da invasão, da favela aonde ele vive, que predispõe a uma ou mais ou várias doenças, né? Antônio, me dê um exemplo de uma condição inespecífica, falta de abastecimento de água, né, numa determinada comunidade, isso típico de comunidades empobrecidas, paupérrimas, miseráveis. Um outro fator que não é restrito a pessoas de menor poder aquisitivo ou mais pobres, a poluição ambiental, a poluição do ar, todos nós respirando monóxidos e óxidos e uma série de gases de veículos automotores, de ônibus, de carros, de motos, etc., quase que 24 horas por dia, em particular nas grandes cidades. É um fator inespecífico, ele vale para muitos, ele não é específico para a doença A ou B, mas ela predispõe o nosso organismo a uma ou muitas doenças. Essa é a primeira etapa da história natural das doenças. A doença ainda não está instalada e tem fatores gerais, comuns e inespecíficos que nos tornam mais vulneráveis. Depois nós temos uma etapa na pré-patogênese que é específica. Você tem lá uma série de fatores ruins, deletérios, gerais, que torna o teu organismo, o teu corpo mais vulnerável às doenças. Falei da poluição do meio ambiente, podia falar da alimentação, e depois você tem fatores específicos, a presença de fatores causais que favorecem a instalação de uma doença específica. Falta de acesso a creme dental, falta de acesso à pasta, a escova dental, falta de flúor no creme dental, falta de flúor na água de abastecimento, ou água de abastecimento com teores inadequados ou concentrações abaixo do adequado, tá? Na água de abastecimento, onde esta não protege os dentes contra o ataque cariogênico. Tá? Isso é um fator específico. Dieta cariogênica, a pessoa não tem acesso à alimentação adequada por fatores culturais, socioeconômicos principalmente, e depois, ao se alimentar, ela se alimenta com excesso quantitativo e repetidamente de carboidratos fermentáveis, em especial a sacarose, doces, balas, biscoitos, salgadinhos, aspas para os salgadinhos, né? Tá? A presença desse fator, o carboidrato na dieta, consumido de maneira irregular em diversos períodos no decorrer do dia, com alta frequência de consumo, é um fator específico e pré-patogênico.
Cumpridas essas duas etapas anteriores, entramos na fase clínica, que pode ser precoce ou avançada. A fase clínica precoce, tá? Ela da situação anterior, a doença se instalou com sinais e sintomas que podem já ser visualizados. E aqui quando eu falo pode ser visualizada, ela pode ser visualizada num microscópio eletrônico de varredura ou pode ser visualizado a olho nu clinicamente por um profissional bem treinado, conhecedor da etiologia, das características da cárie dental nos seus períodos mais incipientes, ou mesmo pelo próprio paciente e pelas pessoas que o cercam. Essa é a fase clínica precoce. No nosso caso da cárie dental, a mais conhecida são as chamadas manchas brancas ativas, né? Mas a fase clínica, uma vez não interposto uma barreira, tá, de proteção que paralise ou faça regredir a doença, no caso estamos falando da cárie, mas poderia ser qualquer outra, essa doença pode sair de uma fase clínica precoce e chegar a uma fase clínica avançada, quer dizer, a doença segue a sua história natural, ela evolui, ela tem uma evolução própria, que termina em quê? Termina em cura, não é o caso da cárie, deixando sequelas, uma cavidade ou uma raiz residual, ou mesmo a morte, a evolução natural do câncer, a evolução natural da tuberculose pulmonar, por exemplo. Ok? Então, fase pré-patogênica da história natural das doenças, pode ser inespecífica e específica, a fase clínica pode ser precoce ou avançada, e temos uma última etapa, que é a etapa onde a doença ela se instalou, chegou ao período avançado e deixou sequelas. No nosso caso, quais são as sequelas? No caso da cárie dental, você pode ter uma cavidade, você pode ter a doença foi reparada com uma restauração, e temos que entender aqui que a restauração dentária ela tem pouca ou menor eficiência no controle da doença. Ela restaura o que foi perdido, mas ela não tratou a doença, permitindo a reabilitação do indivíduo. Então, as doenças podem ser reparadas com maior ou menor eficiência, permitindo a reabilitação do indivíduo. Então, Livell e Clark, lá em 1965, nos mostrou o óbvio, que nós temos um período pré-patogênico, uma fase clínica, onde a doença já pode ser diagnosticada clinicamente, e uma fase onde ela deixou sequelas, que a pré-patogênica pode ser inespecífica, relacionada mais a condições de vida e de ambiente, uma pré-patogênese específica, onde você passa a ser exposto aos fatores causais de doenças específicas, aí pode ser o micro-organismo da tuberculose, do HIV, o vírus HIV, melhor dizendo, né, ou os diferentes vírus do HIV, ou da AIDS, ou da SIDA, como queiram, ou, enfim, quaisquer doenças. O fator etiológico específico entrou em contato conosco num organismo normalmente não competente imunologicamente, pelo menos para aquela doença específica. E depois de instalada, temos uma fase clínica precoce e uma fase clínica avançada, que pode levar o indivíduo a adoecer, ficar com sequelas ou mesmo a morrer, ir a óbito. E o Livell e Clark, terminando então por enquanto, essa cronologia da história natural das doenças, eles propuseram depois os níveis de prevenção de Livell e Clark. O que são os níveis de prevenção? São as barreiras que podem ser interpostas pela própria pessoa ou por nós, cirurgiões dentistas, no caso das doenças bucais, tá? Para
paralisar ou evitar a instalação das diferentes doenças bucais, no nosso caso. O Livell e Clark disse que os níveis de prevenção são divididos em prevenção primária, prevenção secundária e prevenção terciária. Lembro aqui, não é demais, dizer que isso aqui é o que mais cai na prova. Na prevenção primária, você tem um primeiro nível de prevenção, que é a promoção da saúde, que atua sobre esses fatores inespecíficos. Então, não preciso dizer que aqui estão os fatores que se relacionam à melhoria de qualidade de vida de indivíduos, comunidades ou populações de um país, tá? Renda, habitação, emprego, moradia, educação ou acesso à escola de boa qualidade e por assim e por aí adiante, tá? A promoção da saúde vai atuar sobre esses fatores pré-patogênicos inespecíficos e vai, vamos dizer, corromper, ele vai intervir, ele vai quebrar a maioria, a evolução da maioria das doenças, obviamente nem todas, tá? Temos pessoas com excelentes condições de vida com doenças como câncer, como HIV, etc. E é outra história, tá? Dentro da prevenção primária ainda temos o segundo nível de prevenção, que é a proteção específica. Pense aí por pouquíssimos segundos, tá? Alguns fatores de proteção específicos com a mais prevalente das doenças bucais na humanidade, a cárie dentária. Flúor, selante, escovação dentária, se for escovação dentária, que é a desorganização, remoção e principalmente desorganização da placa dos biofilmes dentários, se for associada ao flúor, melhor ainda, tá? Você está colocando dois fatores de proteção específica ao mesmo tempo. Um menos eficiente para a doença cárie e mais eficiente para a doença gengivo-periodontal, e outro absolutamente eficiente para a doença cárie, que é o flúor, tá? Então, desorganização do biofilme e flúor numa mesma ação que a escovação dentária, tá? Então, o segundo nível é a proteção específica. Contra o HIV, uso de preservativo, tá? Contra outras doenças sexualmente transmissíveis, ainda no HIV, não compartilhar seringas para usuários de drogas injetáveis, no caso, é um fator de proteção específica. Passando para a fase clínica, olha que interessante, nós temos aqui a prevenção secundária. Ah, professor, mas então quer dizer que nós não fazemos prevenção só quando a doença não está instalada? Não, nós limitamos danos, limitamos ou impedimos a evolução da doença, então nós estamos prevenindo intercorrências ou condições agravadas por essa doença se ela seguir o seu curso naturalmente, dentro do que se espera da história natural daquela doença, tá? Então, o terceiro nível, que entrou aqui na prevenção secundária, terceiro nível de prevenção de Livell e Clark, prevenção secundária. Prevenção primária, primeiro e segundo nível, promoção da saúde e proteção específica. Prevenção secundária, diagnóstico precoce e tratamento imediato. Diagnosticar precocemente uma cárie dentária significa atuar no terceiro nível de prevenção. É o ideal? Não, o ideal seria atuar aqui, no primeiro e segundo nível, mas que bom que estamos atuando aqui e não aqui em reabilitação, tá? Terceiro nível de prevenção de Livell e Clark, que faz parte da prevenção secundária, diagnóstico precoce e tratamento imediato ou pronto tratamento assim que diagnosticado. Esse tratamento pode ser não invasivo, minimamente invasivo, pouco invasivo ou eventualmente mais invasivo quando está no quarto e quinto nível, tá? Vamos pegar, já falei exemplos aqui, selantes, tá? Você selar uma cárie oclusal em um molar, uma cárie que está restrita ao esmalte, aqui eu já recomendo muita atenção
a aula de selantes. Nós temos uma parte que trata sobre selantes sobre cáries, especialmente sobre cáries incipientes em esmalte ou com pequeno comprometimento de dentina. Não vou entrar na polêmica aqui de selamento de doença cárie com maior comprometimento de dentina, que já está sendo muito trabalhado hoje pelos pesquisadores e alguns clínicos ou clínicas, tá? Mas o diagnóstico e pronto tratamento, tá? Prevenção secundária. O quarto nível, limitação do dano. A doença está avançada, ela seguiu, não foram interpostas barreiras pelo paciente ou por nós, cirurgiões dentistas. Então a doença já avançou. Você tem uma enorme cavidade mesio-ocluso, distal, vestibular e lingual num dente 36. Você tem que ter uma limitação do dano, você tem que ir lá pilotar sua alta rotação, você tem que dar uma anestesia num bloqueio mandibular no paciente, você tem que remover o tecido cariado, você for restaurar com resina, remover a cárie, você tem que proteger o complexo dentina-polpa, se for o caso, seja com hidróxido de cálcio, seja com ionômero de vidro, seja o que for, de acordo com as suas indicações, de acordo com cada uma das clínicas que se apresentam para nós no dia a dia. E depois você tem que restaurar, seja com uma resina, seja com o amálgama, muito polêmico, mas já adianto que cai muito em concurso, o amálgama, viu, minha gente? O amálgama que trouxe muitos benefícios, especialmente em saúde pública, pela durabilidade e por cumprir o seu papel aí, né? Enfim, tá bom? Não é o caso, não vou entrar nessa discussão aqui, apenas fazendo um parênteses e sugerindo a leitura da aula sobre amálgama dentário, tá? Quarto nível, limitação do dano, é restaurar. Quando você faz, o paciente chega para você com abscesso dento alveolar agudo, relacionado à necrose, à infecção, dente número 36, como eu estava dizendo, você drena, você medica se for o caso, aguarda alguns dias, o paciente chega para você numa condição onde a doença está cronificada e você faz uma exodontia, você está atuando a nível de limitação do dano. É um procedimento mutilador, é um procedimento terminal, tá? Mas é um procedimento preventivo, você atuou na última etapa da prevenção secundária, tá? Como assim, Antônio, atuei na última etapa da prevenção extraindo o dente? Você está evitando uma infecção, você está reduzindo a microbiota cariogênica ou de outras doenças da cavidade oral, você está melhorando as condições de higienização do paciente, então protegendo os dentes, especialmente os dentes próximos ao sítio ali onde foi feita a extração, aquela raiz residual que anteriormente existia, que acumulava placa, que o paciente não conseguia tocar, eventualmente um elemento que tinha lá duas raízes necrosadas, duas polpas necrosadas, dois canais necrosados e um com polpa viva, um paciente sequer conseguia colocar a escova né, sequer conseguia bochechar, né, para escovar os dentes, tá? Então você está atuando limitando um dano que poderia advir dessa condição que já era avançada. Tá? Nós estamos aqui, volto a dizer, na fase clínica avançada. Então você tem o quarto nível de prevenção. Prevenção secundária, terceiro e quarto níveis de prevenção. E finalmente, não foi interposta a barreira, fez a exodontia, você deixou uma sequela no paciente. Tá? Lembra que nós falamos, a história natural da doença chega a sequelas. Uma sequela de um diabetes pode ser uma amputação, né, de um membro inferior, tá? Cegueira, né, retinopatia diabética, tá, relacionada ao diabetes, falta de dentes na arcada, né, o paciente edêntolo, parcial ou total, são sequelas da cárie dentária.
da exodontia, de um procedimento de intervenção que você teve que usar para limitar um dano maior. Não tinha mais o que fazer, né? Tá? Então vamos limitar danos posteriores. De frente a esta sequela, você tem o quinto nível de prevenção, que é reabilitar. Você está devolvendo a estética, a autoestima, o estímulo para cuidar das arcadas, não só daquele dente que você reabilitou, daquele espaço que você reabilitou. Você está impedindo a instalação de problemas articulares, problemas oclusais, problemas mastigatórios, etc, 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 etc. A isso Livell e Clark chamou de prevenção terciária. Então, gente, começamos o curso quebrando tabus. A prevenção não termina com a rigidez. A prevenção, ela continua por toda a vida, independente do estadiamento da doença cárie, da doença periodontal. Você está fazendo procedimentos que vão prevenir males maiores, usando a expressão popular, né, que nós ouvimos diariamente aí. Ok? Então você conheceu agora o diagrama de Livell e Clark. E, tendo conhecido, vamos em frente. Eu ia detalhar a teoria da história natural das doenças agora, mas eu resolvi já fazer ali atrás, acho que ficou melhor, ok? Então você compreendeu que a história natural das doenças se divide em pré-patogênese, que pode ser inespecífica e específica, a fase clínica, que pode ser precoce ou avançada, e finalmente a instalação de sequelas relacionadas à sua intervenção, normalmente, ou à própria doença, independente da intervenção. Você entendeu também que os níveis de prevenção de Livell e Clark são barreiras interpostas às doenças. Eles estão divididos em prevenção. Os níveis de prevenção é o nível 1, prevenção primária, prevenção secundária e prevenção terciária. Na prevenção primária temos o primeiro nível, promoção da saúde, o segundo nível, proteção específica. Então, prevenção primária é a atuação antes da doença se instalar. A prevenção secundária é a doença já instalada desde a fase mais precoce até a doença já avançada. E a prevenção terciária engloba o quinto nível, que é a reabilitação. O paciente já tem uma sequela, seja uma cavidade gerada pela nossa alta, baixa rotação, pelas nossas curetas para remover, que ali tem uma sequela da doença, pós-tratamento ou pré-tratamento. E essa sequela vai ser reabilitada, seja com amálgama, seja com a resina, seja com um inlay, seja com um onlay, seja com uma coroa, seja com um implante, seja com o que foi, uma prótese sobre implante, aquela sequela vai ser reabilitada. É o quinto nível de prevenção, que é a prevenção terciária. Gente, entender esses níveis de prevenção, quais são eles? Prevenção primária, secundária e terciária. O que engloba a prevenção primária? Primeiro nível, segundo nível. O que é o primeiro nível, que é o segundo nível? O que engloba a prevenção secundária? Terceiro nível e quarto nível, o que é cada um deles? E a prevenção terciária, que envolve o quinto nível, a reabilitação, o que é fundamental. Se você compreender isso, valeu a aula. Você estudou realmente o que pode cair, tá? E eu vou mostrar para você que é assim mesmo. Mas antes de mostrar as questões, eu vou te dizer apenas que já se discute a prevenção quaternária, não foi desenvolvido por Livell e Clark, que são ações que visam evitar danos às intervenções feitas por nós, profissionais de saúde. Tá? Isso é um problema mundial, se relaciona a iatrogenias, tratamentos considerados desnecessários, tratamentos ou procedimentos mal indicados, procedimentos mal realizados que vão prejudicar desde a saúde periodontal até a reinstalação de cárie por falta de adaptação marginal
dos materiais restauradores diversos, sejam eles diretos ou indiretos, seja pela má qualidade do polimento de uma restauração, etc. Então, a prevenção quaternária são ações que visam evitar danos associados a intervenções profissionais, como excesso de medicação, cirurgias desnecessárias e muitas outras intervenções inadequadas. Também quando o tratamento é considerado pior que a doença, tá? Vamos ver agora, nessa parte final da aula, basta saber do que se trata, assim como a prevenção quaternária, tá? Relacionada, a palavra-chave para lembrar, relacionada às iatrogenias, à má prática, aos problemas relacionados à má indicação de procedimentos, de condutas, erros diagnósticos, etc, etc. Então está relacionado a isso, a prevenção quaternária. A prevenção quinquenária, tá? Ela se relaciona a um sério problema e propõe políticas públicas e políticas para o enfrentamento de tal problema, é a qualidade de vida dos profissionais da saúde e todas as questões relacionadas à qualidade de vida dos profissionais. Por exemplo, a violência contra os profissionais. Hoje é uma questão bastante séria, nós sabemos e vimos, assistimos, lemos nos jornais, enfim, na televisão, no rádio, etc. Nós vimos aí a quantidade de profissionais que têm sido agredidos por N problemas relacionados à relação profissional-paciente, tá? Isso é um problema com sérios impactos sobre a saúde dos profissionais, tá? Síndrome de burnout, condições de trabalho, dentre outras questões. Então, a isso se chama o enfrentamento deste problema na área da saúde, que gera problemas, sérios problemas de saúde em profissionais como cirurgiões, dentistas, médicos, enfermeiros, etc., se convencionou chamar de prevenção quinquenária. Então, o que pode cair, tanto quanto a quaternária quanto a quinquenária, é você dizer do que se trata, ou no enunciado dizer qual o nível de prevenção, tá? Ou falar do nível de prevenção quinquenária, do que ela trata, a que problema ela se refere, ok? Acho que com essa exposição você está mais do que preparado para tudo e mais um pouco que vier a cair na sua prova, tá? Lembre-se que o texto é o material de escolha para o estudo de memorização, que necessita memorização a médio e a longo prazos. O vídeo também é um bom material, mas ele provoca, vamos chamar assim, memorização por períodos mais curtos, tá? Ok? Além do mais, o nível de aprofundamento num vídeo é menor do que em um texto, ok? Então vamos em frente agora a ver como essas questões podem ser cobradas, ok? Olha aí como cai na prova. Aqui uma questão da VUNESP, Prefeitura de Cubatão, para cirurgião dentista da Prefeitura de Cubatão, em São Paulo, litoral de São Paulo, sobre os níveis de prevenção e odontologia, e em especial da cárie dentária, é correto afirmar que... Então já mostra para você que necessita de um entendimento do que são níveis de prevenção, como eles se dividem. Os níveis de prevenção compreendem as etapas em que se pode colocar obstáculos à evolução das doenças. Alternativa B. O primeiro nível de prevenção consiste em diagnóstico precoce e tratamento imediato da doença. Parece que não, né? O primeiro nível de prevenção se relaciona à promoção da saúde, né? Lembra lá das questões inespecíficas, dos fatores causais inespecíficos, tá?
Alternativa C. O processo de reabilitação não é considerado um nível de prevenção, uma vez que a doença já está presente. Até eu abordei isso no início da aula, insistindo que você pode estar prevenindo consequências relacionadas a uma doença em qualquer nível de evolução da mesma, ok? Então está errada também. O processo de reabilitação não é considerado um nível de prevenção, uma vez que a doença já está presente. Perdão, repeti. Alternativa D. A odontologia curativa ou restauradora é classificada como o 5º nível de prevenção. A odontologia clínica ou restauradora é classificada como o 5º nível de prevenção. Vamos deixar em suspenso. O 2º nível de proteção consiste na limitação dos danos, evitando que a doença provoque um mal maior. O 2º nível de prevenção é a proteção específica, né? Opa, passei aqui, né? Bom, ficou óbvio aqui para nós, agora que você já entende muito sobre o tema, que os níveis de prevenção compreendem as etapas em que se pode colocar obstáculos à redução da doença, tá? A odontologia curativa ou restauradora é classificada como o 5º nível de prevenção. Depende. Se você está fazendo um procedimento, tá? Um preparo cavitário, você está atuando a nível de geração de uma sequela. A cárie dentária é sequela, o preparo cavitário também é uma sequela do tratamento, tá? Que é o 5º nível. Agora, quando você está fazendo a reabilitação, você inseriu o material restaurador, esculpiu, colocou em oclusão, colocou em função dentro de todas as expectativas adequadas que nós esperamos, aí sim você pode estar atuando a nível de reabilitação, ok? Então a alternativa correta é a alternativa A. De novo, a VUNESP, agora na Prefeitura de Campinas, em 2019, em relação aos níveis de prevenção em odontologia, assinale a alternativa correta. O primeiro nível de prevenção consiste em levantamento epidemiológico. Obviamente não, né? Levantamento epidemiológico, sabemos da importância dos levantamentos epidemiológicos para o diagnóstico das condições de saúde de populações mais restritas ou mais ampliadas de um país, por exemplo, para estabelecer a avaliação e definição de políticas públicas, reorientação de políticas públicas, mas não é disso que Livel e Clark trabalham na questão dos níveis de prevenção, trabalham a nível individual sobre a evolução, as etapas e as maneiras de enfrentamento da história, das diversas fases da história natural das doenças. O 4º nível consiste em intervenções complexas e reabilitações. Nós já sabemos que a reabilitação se relaciona ao 5º nível de prevenção. O 2º nível de prevenção está relacionado à promoção da saúde. Não, ele está relacionado à proteção específica da cárie, do HIV, da AIDS, da tuberculose, do câncer, etc. Tá? O 2º nível de prevenção está relacionado à proteção específica e não à promoção da saúde, que é o primeiro nível de prevenção, e é a proteção inespecífica, qualidade de vida, etc. O 5º nível compreende o acompanhamento periódico pós-tratamento. Não, também não falamos disso, Livel e Clark não trataram dessa questão. O 3º nível compreende diagnóstico precoce e tratamento imediato. Diagnóstico precoce e tratamento imediato, perfeito, né? É a alternativa correta, como você já, por eliminação, você já sabia. Do IBFC em 2023, concurso para cirurgião dentista da EBSER, tá? O caderno de atenção primária do Ministério da Saúde define prevenção como um conjunto de ações e estratégias
que tem impacto na redução da morbidade e da mortalidade. Morbidade, vamos só relembrar lá, conceitos da epidemiologia. Morbidade se relaciona a doenças, a patologias, e mortalidade se relaciona a mortes, né? Um índice de morbidade, por exemplo, o CPOD, a morbidade, o ataque de uma determinada doença. Índice de mortalidade dentária, que existe, né? A perda dentária, de mortalidade infantil, de mortalidade neonatal, de mortalidade no parto, puerpério, né? Os diferentes níveis de prevenção também têm como objetivo retardar a progressão das doenças já instaladas. Os diferentes níveis de prevenção também têm como objetivo retardar a progressão das doenças já instaladas e minimizar eventuais complicações futuras nos pacientes. Segundo Livell e Clark, assinale a alternativa que apresenta quais são os níveis de prevenção. Primeiro nível de prevenção primária, segundo ele é o primeiro nível, prevenção secundária é o segundo e o terceiro, prevenção terciária é o quarto. Prevenção primária é o primeiro nível, secundário o segundo nível, terciário o terceiro nível, nem para tudo, quarto e quinto. Prevenção primária, primeiro e segundo níveis, correto. Prevenção secundária é o terceiro e o quarto níveis, tá? Intervenção precoce, intervenção na doença avançada. E a prevenção terciária é o quinto nível, a reabilitação. Tá? Então está correta a letra C, vamos parar por aqui, mas você já vê, e é isso que eu queria destacar, você já vê a importância de saber quais são os níveis de prevenção, o que significa cada um deles e se ele pertence à etapa da prevenção primária, da prevenção secundária ou da prevenção terciária, né? Fácil de gravar é o 221. São 5 níveis de prevenção. E aqui não estamos falando daqueles outros que vieram posteriormente, mas desenvolvidos por Livell e Clark. Os 2 primeiros fazem parte da prevenção primária, o segundo e o terceiro da prevenção o terceiro e o quarto da prevenção secundária, e o quinto da prevenção terciária, tá? A prevenção quartenária e quinquagenária não tratamos aqui, tá? Aqui está falando de Livell e Clark. Vamos em frente. Olha como caiu aqui. FUNOESC, Fundação da Universidade do Oeste de Santa Catarina, Prefeitura da cidade de Maravilha, 2022. Uma importante ação do profissional da odontologia dentro da saúde pública é a ação preventiva. Sobre os 5 níveis de prevenção em saúde, assinale a alternativa correta. O primeiro nível é o diagnóstico e o tratamento precoce. Não, esse é o terceiro. A restauração de um dente é considerada uma ação de prevenção de 5º nível, uma vez que visa promover o potencial residual do elemento dental, devolvendo a sua função. Como eu disse, pode ser. A restauração de um dente tem várias etapas, mas vamos deixar em suspenso. A adição de flúor à água de abastecimento está no primeiro nível da prevenção, a promoção da saúde. Apesar de sempre falarmos que flúor faz parte da prevenção da saúde, o flúor faz parte da proteção específica. Está no segundo nível, né? Não no primeiro nível. A proteção específica de uma doença específica, cárie. Finalmente, a orientação sobre uma dieta adequada se encontra no 4º nível de prevenção, a proteção específica. A orientação dietética poderia ser colocada como o primeiro nível, né, de promoção da saúde, já que ela vai impactar de maneira geral uma série de doenças, né? Tá? Obviamente, se você tratar da orientação dietética específica para a cárie dentária, ela está no segundo nível, mas sempre no primeiro ou segundo, não no terceiro, quarto ou quinto níveis, tá? Então, a alternativa correta, como a gente já imaginou, a alternativa B. FGV, concurso para cirurgião dentista da Polícia Militar de São Paulo, 2023.
Dona Inês, com 82 anos, perdeu todos os seus dentes, quando ainda era adolescente. Após comparecer à Unidade Básica de Saúde em campanha de detecção precoce do câncer bucal, foi cadastrada para receber próteses totais. Ela não tinha, o profissional estava fazendo o exame de boca, verificou que ela não tinha nenhum dente, não usava prótese. Dona Inês não tem interesse, usava prótese. Nossa, meu filho, como eu tenho. Nossa, minha filha, como eu tenho. Mas eu não tenho condições. Puxa, mas o SUS pode fornecer para a senhora. A gente vai agendar se a senhora tiver interesse, eu vou ficar aqui com o seu endereço, ela tem cadastro na unidade de saúde, e quando for marcada, a senhora vai fazer suas próteses totais lá no Centro de Especialidades Odontológicas do SUS da nossa cidade. O que aconteceu em pouco mais de 6 meses. As próteses totais instaladas em Dona Inês se enquadram em qual nível de prevenção de Livell e Clark? Tanto a prótese total, quanto uma prótese de perna, quanto uma prótese de quadril, quanto uma prótese unitária, quanto uma restauração dentária, se enquadra no nível de prevenção relacionado à doença em estadiamento avançado, né? Tá? Mas no caso dela, ela recebeu a reabilitação, né? O que a prótese faz, a prótese total? Ela faz a reabilitação, tá bom? Vamos lá então. Tem uma alternativa aqui que é nenhuma das anteriores, pois o tratamento, no caso prótese total, não foi preventivo. Foi sim preventivo com uma série de questões do sistema digestivo, alimentos mal com problemas de digestão porque não eram mastigados adequadamente, triturados adequadamente, então perda de nutrientes, etc, né? Uma série de questões aí envolvidas. Banca IBFC, concurso em Contagem 2023. Só um detalhe, essa questão aqui ela foi modificada por nós, mas para se adequar à maneira como as questões são mais cobradas em concursos, tá? Paciente apresenta lesão cariosa incipiente com envolvimento de esmalte na face oclusal do 36. Então o dentista estava lá examinando e verificou uma lesão branca ativa na oclusal do 36, tá? Na oclusal do 36. Foi realizado selamento oclusal como tratamento de escolha. Volto a sugerir a aula sobre selantes, em particular sobre o selamento de lesões cariosas, tá? Uma coisa que tem sido bastante cobrada e que a turma se alvoroça, se arrepia em falar sobre selamento de cáries, mas a gente tem que quebrar alguns tabus aí, tá? Baseado no conhecimento científico, obviamente. O procedimento se enquadra em qual nível? Obviamente o primeiro e segundo não são, né? Porque primeiro e segundo é nível de promoção da saúde e proteção específica. Se enquadra no terceiro nível, né? Terceiro nível, que é nível da intervenção sobre a doença num estadiamento inicial, precoce, era o termo utilizado por Livell e Clark desde os anos 60. With a happy refrain and singing, just singing in